Fala pessoal, beleza? Gravando de fora da Barcave aqui hoje só para mostrar para vocês em primeira mão. O Google acabou de liberar para mim um acesso lá ao Project EDX, né? Que é esse é um concorrente aí do GitHub Codespace, o Replit, né? Nessa linha de ter um ambiente de desenvolvimento remoto. Acabei de fazer o primeiro teste aqui, mas me atrapalhei na gravação, então vamos de novo. Vamos apagar isso aqui, vamos criar um projeto do zero aqui comigo, vamos conhecer essa ferramenta junto. Bom, vou criar um projeto. Eu vou criar um projeto em Next agora. Já vamos utilizar o Next. Não vou habilitar aqui o Nix, que pelo que eu entendi faz alguma coisa lá na parte dos builds, mas vou deixar desabilitado. Ele vem por padrão desabilitado aqui. Vamos chamar de MyApp, é o nome padrão lá do Next. Tá criando o ambiente, então já dá para ver que ele aparentemente é um VS Code, né, VS Code Web modificado aqui que o Google está usando. Criando. E voilá. Maravilha. A versão do HTML ele já tinha aberto aqui na direita para mim com preview, já estava rodando. Esse aqui eu não sei se ele vai rodar o Next direto, mas se não rodar a gente tenta rodar aqui no terminal. Vamos abrir o terminal aqui. Então, ó, ele não tem um botão aparentemente, que nem o Replit tem, né, para rodar. Aqui embaixo tem um atalho para abrir a IA dele, a gente pode abrir já já. Ó, ele abriu sozinho sim, tava rodando ainda. Tá, então deu para ver que ele já abriu. Já abriu aqui parece que está carregando ainda, pelo menos me abriu o Layer-me e abriu o web na barra aqui. Agora sim. Demorou um pouquinho, mas foi. Tá, então tá rodando. A gente pode ver que tá rodando. Vamos ver se tem os logs aqui em algum lugar. Bom, vamos editar a página aqui dentro. Vamos salvar aqui, vamos ver qual é a velocidade. Tá legal, tá funcionando. Salvei. Coisa aí de um segundo e pouquinho, tá editando, bem parecido com o ambiente do Replit lá. Vamos dar uma inspecionada aqui, vamos ver. Ó, 8 GB de RAM, 2 GB e meio só em uso. Será que o que mais será que a gente tem aqui? Será que isso é, ó, PT. Então, interessante. A gente dá o terminal aqui embaixo. Legal. Vamos clicar aqui no IDX e aí, então vamos ver o que eles têm de IA. Como posso te ajudar? Vamos ver aqui, vamos tentar. Não está habilitado para minha região. Poxa, Google. Eu vou ter que abrir a VPN aqui então para usar isso mesmo. Que pena. E vamos clicar com direito aqui, vamos ver se tem algum. Aqui, ó. Explain Code. Então esses são os atalhos que ele está colocando aqui. Não vou conseguir utilizar, testar a IA agora. Bom, depois eu tento fazer isso funcionar de outra forma e gravo outro vídeo aí. Mas aparentemente, né, bem parecido com o que a gente tem aí de GitHub Codespace ou outros aí baseado em VS Code. Já levanto um ambiente lá. Vamos ver se eu consigo criar um novo projeto. Eu ainda não descobri como faço para voltar lá. Tem um menu dele aqui, vamos ver o que tem. Tô com umas configurações aqui. Habilitar a indexação de código, interessante. Bem interessante. Os comandos dele aqui em cima. Parte de emulador lá de iOS. Interessante. Bom, eu vou do modo hard aqui, eu vou acessar com uma nova. Acessar lá o ambiente. Só um detalhe, tá? Para eu conseguir acessar isso aqui, quem receber acesso aí, eu tive que vir nos settings aqui do Chrome e vim
aqui em Privacy, Cookies, e adicionar aqui como esse domínio do Google, idx.google.com, para acessar os cookies de terceiros, né? Que isso não estava muito claro lá nas instruções e apanhei um pouquinho para conseguir fazer. Bom, tem outras opções aqui que seria importar de um repositório do GitHub ou no projeto em Flutter, ou ainda começar um workspace em branco. Legal. Vamos ver como é que está essa integração aqui. Você cola o URL lá do projeto GitHub, diz qual é o tipo, web ou Flutter, habilita ali o Nix. E se for um workspace em branco, vamos ver como é o fluxo. Deve criar só workspace, não deve criar nada de código. Aí você tem que rodar lá o comando que você quiser. Por exemplo, um npx create next app para criar ele na mão lá. Vamos fazer esse teste, vamos ver se roda. Vamos ver se ele vem com Node instalado. Startou. Mas cadê o menu? Criou o workspace, mas tá vindo ainda. Legal. Vamos lá. E será que eles usaram o Code Server por trás lá? Será que eles usaram esse coder.com, né? Que é justamente um VS Code rodando em server? É isso que a gente tá olhando para usar aqui na borda. Vamos ver. Bom, criou aqui, tem um arquivo dev.nix de configuração dele. Vamos tentar abrir um terminal aqui. Vamos ver se tem um... Tá, aparentemente... Node está instalado aqui. Interessante, dá para escolher. Vamos botar o Node 20 aqui então. Ele instala na hora. Interessante, gostei disso. Agora vamos ver se o npx. Olha, é a mesma coisa para o npx, então vamos instalar. E aparentemente quem está cuidando disso, eu acho que é o Nix. Eu não conheço esse Nix. Vou dar uma estudada nele. Ele me jogou para dentro de uma outra shell aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver. npx create next app. Não, ele está só instalando o Node em si. Talvez eu tivesse que ter usado dentro daquela outra shell que ele abriu ali. Então vamos tentar aqui. Vamos instalar um Node 20. Beleza. Agora se eu rodar... Toda vez ele pergunta de novo se eu quero instalar. Estranho. Vamos tentar rodar o comando aqui então, mas acho que... O problema é que ele vai... Bom, vou dar uma estudada no como funciona melhor esse Nix aqui, mas não consegui rodar direto o npx não. Vamos ver nesse outro projeto que eu tinha feito se é aqui. Que esse aqui está com o Node rodando já, né? Tá com pelo menos... esse aqui veio com o Node 18, ó. Esse projeto que eu tinha criado antes que tá com o Next. Então, aqui funciona. Bom, é isso, pessoal. Acho que não tem muito mais que mostrar por enquanto. Assim que eu conseguir fazer essa parte de IA aqui funcionar, eu gravo outro vídeo aí para vocês. Tá bom? Valeu!